Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos começar a nossa aula. Você que está também aí na sua sala de aula, você é aluno do nosso curso telepresencial, queremos cumprimentar você na graça e na paz do Senhor Jesus. Nosso desejo é que você possa estar nós estamos na nossa segunda parte do Pentateuco, vamos entrar agora no livro de Êxodo. Meu desejo é que você já esteja com seu coração aquecido com a palavra de Deus, que a sua fome pelo Senhor tenha crescido, tenha aumentado nesses dias. E eu quero insistir que você ore sempre no início de cada aula, pedindo ao Senhor que te dê espírito de revelação, sabedoria, entendimento. Que você não possa nunca tomar a palavra de Deus de maneira natural, não é? Como fazem os homens lá do mundo, como se fosse um livro de história, de filosofia, ou seja lá o que for. Não, isso é palavra de Deus, é vida, e deve ser tomada como vida para o nosso espírito. Amém? Então feche seus olhos agora, põe a sua mão no seu coração, peça ao Senhor, Pai, dá-nos sabedoria nesses dias. Deus, clamamos ao Senhor também neste lugar, dá-nos entendimento do céu, dá-nos um coração para o Senhor, dá-nos um coração sensível, aberto, disposto a ouvir de Ti, ó Pai. Clamamos ao Senhor hoje, abre-nos o entendimento, abre-nos a compreensão, ó Pai. Nós oramos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Podem assentar. Nós vamos começar o nosso estudo do livro de Êxodo. Se você tem a sua apostila, você deve pegá-la agora, acompanhar os esboços que foram colocados aí. Nós vamos estar seguindo esses esboços, você vai estar também acompanhando. E nós vamos estar também disponibilizando os PowerPoints pelo nosso site. Eu também quero pedir desculpa se porventura em algum momento eu tiver que tossir ou assoar o nariz, que eu estou meio resfriado esses dias, mas isso não vai ser impedimento a gente estudar a palavra de Deus. Amém? Bom, livro de Êxodo. Hoje é a nossa primeira aula, vamos ter uma introdução. O livro de Êxodo, como eu já mencionei no início do livro de Gênesis, ganhou esse nome quando a Bíblia, o Velho Testamento, foi traduzido para o grego. A primeira tradução, né, foi do hebraico para o grego. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e foi traduzido para o grego. Essa tradução foi feita no segundo século antes de Cristo e foi feita por 70 sábios judeus, hebreus. E daí então ganhou o nome de Septuaginta. Então Septuaginta, você vai encontrar essa sigla, é sigla que se diz, abreviatura. Todas as vezes que se refere a Septuaginta, aparece em algarismos romanos. Então você vai ver na sua Bíblia, às vezes alguma referência, você vai ver lá Septuaginta se refere a essa primeira tradução do hebraico para o grego. E esses tradutores, então, eles mudaram os nomes dos livros da Bíblia. Então o livro de Gênesis, no original hebraico é Bereshit, mas no grego passou para ser Gênesis. Preservamos no português a palavra, que significa princípio. E Êxodo também, não é que no original não é Êxodo, é o Ela Esquemó, que significa, esses são os nomes. Porque se você for olhar, a primeira frase que aparece no livro de Êxodo é justamente essa. São estes os nomes dos filhos, e vai continuando o texto. O costume dos judeus era colocar no livro o nome como sendo as primeiras palavras que apareciam ali. Mas os gregos tinham outra mentalidade. Nós herdamos, a mentalidade hoje ocidental é uma herança da mentalidade grega. Eles eram preocupados, como nós somos hoje também, com o tema do livro. Então eles eram preocupados em arrumar um nome que traduzisse o tema do livro. E lendo o livro de Êxodo, eles então perceberam que a palavra Êxodo ou Éxodo, ela traduzia bem o sentido, porque Êxodo significa saída, migração, mudança. Essa é uma palavra que traduz bem a história, porque é justamente a história da saída do povo de Israel, da escravidão no Egito, rumo a Canaã. Essa palavra Êxodo é uma palavra que é usada até hoje, no nosso idioma, ela é usada corriqueiramente, para se referir, você deve ter ouvido no jornal algumas vezes, alguém dizendo sobre o êxodo rural, né? Está tendo uma migração do campo para a cidade, não é verdade? Esse é o êxodo. Daí então, esse foi o nome que foi dado. Então o livro de Êxodo mostra a redenção de Israel da escravidão do Egito. É um livro riquíssimo em figuras. Lembra que nós conversamos
faço questão de lembrar você disso, que nós podemos estudar os livros do Pentateuco com abordagem histórica, uma abordagem profética e uma abordagem tipológica ou alegórica. Então eu expliquei para você que você pode ter uma abordagem meramente histórica. É isso que as pessoas fazem quando leem a Bíblia, pessoas que não conhecem a Deus. Elas têm apenas como se fosse um livro de história. Ah, que interessante, aqui está a história de Moisés, quando ele nasceu, aí depois tinha o faraó, esse faraó era o Ramsés, tudo muito legal. Então isso é uma abordagem histórica. Então o alvo de Deus não é nos contar uma historinha. Nunca pega a palavra de Deus para ler uma historinha. Essa abordagem de querer ver a Bíblia dessa maneira limita muito o propósito de Deus. A Bíblia é um livro de vida. E o que está aqui foi colocado para que nós possamos receber vida da parte de Deus. Então, a outra maneira de você estudar esse livro é você entender que ele era um livro profético também. Ou seja, todo ele apontava para Jesus. Todo o livro aponta para Jesus. Então, nesse sentido, ele era todo profético. E você sabe, como já são profecias que já se cumpriram, então para nós hoje ele se torna como que alegórico ou tipológico. Então você se lembra, nós estudamos juntos também aqui, vamos estudar com mais detalhes depois, quando a gente for estudar hermenêutica, que nós podemos ter tipos, não é? Podemos ter símbolos e podemos ter alegorias. Então, o que é um tipo? Um tipo é uma representação profética no Velho Testamento de uma realidade do Novo Testamento. Então, o tipo é como se fosse uma profecia encenada. Entende o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, podemos dizer, por exemplo, que Moisés era um tipo de Cristo. Em que aspecto ele era um tipo de Cristo? Porque ele foi o libertador, é aquele que conduz o seu povo da escravidão de Faraó e o leva para Canaã, para a liberdade dos filhos de Deus. Então Moisés era um tipo. Faraó também era um tipo. Tipo de quê? De Satanás. O Egito também, ele era um tipo, ou um símbolo. Aí já entramos no terreno dos símbolos. O que é um símbolo? Um símbolo é uma coisa, um objeto, que é tomado para representar algo com significado maior. Uma outra coisa com sentido maior. Então, por exemplo, o óleo de azeite é um símbolo do Espírito Santo. Percebe que no tipo tem que haver uma relação. Então, se eu digo, por exemplo, que o sacerdote no Velho Testamento era um tipo de Cristo, tem que haver uma relação. Tem que haver uma semelhança entre o sacerdote e Jesus. Se eu digo, por exemplo, que José era um tipo de Jesus, tem que haver uma semelhança entre José e Jesus. Agora, no símbolo, não. O símbolo não tem, às vezes, relação nenhuma. O óleo não tem nada a ver com o Espírito Santo. Ele apenas foi tomado para ser um símbolo. Assim como o fogo também é um símbolo do Espírito Santo. Ou a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é totalmente diferente dessas coisas. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, o livro de Êxodo é o livro mais cheio de tipos e símbolos do todo o Velho Testamento. Por quê? Porque é aqui que é colocado, que é lançado, todos aqueles conceitos da religião judaica que os irmãos conhecem. Então, você tem aqui, primeiro, a relação de Moisés com o faraó no Egito. Então, você tem o povo de Israel simbolizando o povo de Deus, que é a igreja, que um dia foi escravo também do diabo, que é faraó, no mundo, que é o Egito. Mas um dia nós saímos de lá e passamos pela Páscoa, que aponta para quê? Para a cruz do Senhor Jesus. Atravessamos o Mar Vermelho, que aponta para o batismo. E chegamos então no Monte Sinai e ali ganhamos a revelação do tabernáculo de Deus, que também é um símbolo da igreja. Porque a igreja hoje é que é a habitação de Deus. E lá no tabernáculo você já viu aqueles móveis todos, né? Então você tem o altar de holocausto, você tinha a bacia de bronze, o candelabro, né? A arca da aliança, essas coisas todas eram simbólicas. E depois, a lei foi dada no Monte Sinai. E a lei previa uma série de festas, por exemplo, como a festa do Pentecostes, das primícias, a festa do tabernáculo. As festas todas também, elas eram tipos, né? Símbolos de realidades do Novo Testamento. Então, quando você vai ler o livro de Êxodo, você precisa ter muita clareza do significado tipológico de tudo isso.
Porque você simplesmente tomar essas coisas, no seu sentido literal, histórico, do que era naquele momento, unicamente, isso tira muito do valor espiritual que essas coisas todas têm que ter para nós hoje. Amém? Estão compreendendo, irmãos? Ou estou falando rápido demais? É importante a gente compreender, porque isso é uma abordagem, a maneira como você se aproxima da palavra de Deus. Esses tipos são importantes porque eles permitem a maior compreensão do texto bíblico. Mas vamos avançar. Então, no livro de Êxodo, nós temos o estabelecimento de Israel como nação. Isso é um momento muito importante. Por quê? Até agora, no livro de Gênesis, Deus vinha tratando com o homem, ou com homens, individualmente. Então, Deus tratou com Noé, Deus tratou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. Então, o livro de Gênesis é a história de homens de Deus. Mas a partir de agora, vai mudar o enfoque totalmente. A partir de agora, Deus tem uma nação na terra. Deus vai construir uma nação na terra. Então agora o enfoque é coletivo, corporativo. Então a experiência individual, ela é, sem dúvida nenhuma, importante. Mas a experiência coletiva, ela é muito mais rica. Então a experiência no livro de Êxodo, ela é muito mais rica do que a experiência no livro de Gênesis. Mas ainda que a experiência individual ela seja a primeira, a básica, a fundamental, todo mundo precisa de ter. Então por que Deus agora quer ter uma nação? Você precisa de entender que a revelação de Deus na história, ela foi progressiva. O ápice da revelação de Deus foi com Cristo. Por que é o ápice? Porque Hebreus diz o quê? Que ele é a exata expressão de Deus Pai. Então você tinha uma série de tipos, símbolos e alegorias que o Senhor foi tomando para poder falar de si próprio, do seu propósito. Até que veio Cristo. Com Cristo, tudo aquilo que era sombra perdeu sentido, porque agora nós temos alguém que é a exata expressão. Ele é a revelação de Deus. Ele é Deus que se fez gente. Não é verdade? Então Cristo foi o ápice. Mas até que Cristo viesse, a revelação de Deus foi progressiva. Então você vê, o tanto que Abraão conheceu, não foi o mesmo tanto que Moisés conheceu. Moisés teve uma revelação maior de Deus. Por quê? Porque a revelação é progressiva. E qual que era o propósito de Deus? Era se revelar a todos os homens. Deus queria se mostrar para toda a humanidade. E para isso, então, ele queria ter uma nação que fosse messiânica. O que significa isso? A nação de Israel, o propósito de Deus é que ela fosse um instrumento, não é um meio através do qual as outras nações da terra viriam a conhecer a sua vontade, o seu propósito, o seu amor, o seu nome. É o mesmo propósito que Deus tem hoje através de nós, a igreja. Porque a igreja hoje, ela é a nação santa. O povo, propriedade exclusiva de Deus. Então essa nação santa que é a igreja tem um propósito também hoje. Fazer conhecido no meio das nações o propósito de Deus. O coração de Deus. O desejo de Deus. Então isso é importante você entender o que o Senhor está falando. Amém? Do ponto de vista histórico, isso é importante você entender. Êxodo é uma continuação natural de Gênesis. Gênesis termina como? Falando de José que morreu no Egito e foi enterrado e deu ordens para guardar os seus ossos, para lá, tererê, assim acaba o livro de Gênesis. E o livro de Êxodo é uma continuação normal. Aí vem, então levantou-se o faraó que não havia conhecido José. E a história continua. Então, do ponto de vista da história, é uma continuação. Mas do ponto de vista espiritual, Êxodo não é continuação de Gênesis. Porque as coisas de Deus, elas são assim, paradoxais. Do ponto de vista da experiência espiritual, Êxodo vem antes de Gênesis. Por quê? Porque é em Êxodo que o homem é redimido. A redenção é a primeira experiência do homem. Então você tem lá a história de Abraão, por exemplo, lá em Gênesis. Mas lá você não fica sabendo que Abraão foi redimido. Quando aconteceu ele ter essa experiência? Não se menciona. Mas é aqui em Gênesis que o Senhor vem e nos mostra a respeito do seu propósito, com a Páscoa, o cordeiro que havia de ser morto e tudo mais. Quer dizer, a experiência da redenção, ela é uma experiência que vem antes. Antes do quê? Da experiência de ser chamado por Deus, por exemplo. Não é? Primeiro você é redimido, depois você é chamado. Então, você vê que do ponto de vista da experiência, Gênesis vem depois. Outra diferença é que a experiência de Gênesis é individual, mas a de Êxodo, ela é
coletiva. Já acabei de falar para você isso. Gênesis conta a história de homens de Deus, mas Êxodo fala da história da nação de Israel. Mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. A nossa experiência sempre tem dois lados. O individual e o lado coletivo. Amém? É importante você entender que o individual vem primeiro. Por isso ele é básico, ele é o alicerce. Mas o coletivo é o mais rico e o coletivo é a consumação, na verdade, de todas as coisas. Porque lá no final nós vamos ser um corpo. Então aprender a viver nesse corpo, em harmonia, nessa comunidade, esse vai ser o alvo final. Todo tratamento individual, você percebe ele, é no coletivo, é no meio dos irmãos. É interessante que a ideia comum é que só podemos servir a Deus sozinho. E as pessoas têm ideia, inclusive, de que andar uns com os outros atrapalha, porque o irmão é que me faz pecar. Eu seria muito mais santo se não tivesse gente carnal perto de mim. Já ouviram essa expressão? Ou eu seria mais santo se eu pudesse ficar trancado no meu quarto só buscando a Deus. Essa foi a mentalidade dos monges, não é? Que se isolaram naqueles mosteiros da Idade Média, para quê? Servir a Deus, buscando santidade, porque entendiam que a experiência individual era o mais importante. Não é, ela é a primeira e é básica, mas ela tem que se expressar depois no coletivo, no relacionamento. Você mostra a sua espiritualidade é quando você é obrigado a conviver com irmãos, a trabalhar junto, a ser um corpo, a ser apenas um membro, em vez de ser todo o corpo sozinho. Isso é uma coisa muito comum. Bom, o nome do livro, eu acabei me adiantando um pouco, comecei falando do nome do livro, mas aqui seguindo a nossa apostila, você vai ver que agora é que aparece aí o tópico de falar o nome do livro. Eu falei para você que o nome do livro em hebraico é o Velei Shemó, que significa estes são os nomes. Por quê? Porque o costume é colocar a primeira frase do livro como sendo o nome do livro. Mas na versão grega da Septuaginta, lembra a Septuaginta que eu falei para você? O nome então tornou-se Êxodos, que significa saída ou migração, mudança. Tema do livro. Qual que é o tema do livro? Cristo é a redenção, a salvação e o suprimento do seu povo, que deve ser edificado como um único edifício no tabernáculo. Esse é o tema do livro. Cristo é a redenção, porque Cristo é o Cordeiro Pascal. É aquele cordeiro que vai ser morto, o seu sangue vai ser aplicado. Né? Então esse Cristo é a redenção. Esse Cristo também é a salvação, porque é ele que vai abrir o mar vermelho para você passar. E depois esse Cristo é o seu suprimento, porque lá no deserto, ele vai ser o pão que vai descer do céu para você comer todos os dias. E no final das contas, o alvo é levar esse povo a ser edificado lá no monte. Compreender o propósito da edificação de Deus, que é a igreja. Então tudo isso está aqui representado no livro. Daí a riqueza você vai ver à medida que a gente for estudando. O autor, nós consideramos o livro, não é só nós na verdade, todos os homens de Deus na história têm dito isso, que Moisés é o autor. Por quê? Porque simplesmente tomamos a expressão assim falou o Senhor com Moisés como indicativo de autoria. Então Moisés é o autor do livro. Data. Eu não sou muito preocupado com datas, mas o livro de Êxodo foi escrito em algum momento ali entre 1400 e 1450 antes de Cristo. E o Êxodo também aconteceu nesse período, porque o livro provavelmente foi escrito nesse tempo do Êxodo. Amém? Então, cronologicamente, historicamente, Êxodo vem logo depois de Gênesis. É uma continuação natural. Mas da morte de José até a libertação por Moisés, passam-se 430 anos. Então, às vezes você lê o livro, ou lê a Bíblia, e você não tem noção do lapso de tempo que tem entre um capítulo e outro, ou entre um livro e outro. Então, aqui no final do livro de Gênesis, o que diz? No verso 26 do capítulo 50. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram no Egito e o puseram no caixão no Egito. Esse termina o livro. José morreu. Aí o que acontece? O capítulo 1 já é o nascimento de Moisés. Ok? Então, da morte de José até o nascimento de Moisés, 400 anos. Aproximadamente. 430, para ser mais exato, é da data da libertação. Quando o povo foi liberto da escravidão, quando passaram o Mar Vermelho, até o tempo que José morreu, 430 anos. Pastor, mas é muito tempo isso? Basta você pensar que o Brasil, a nação brasileira, tem 500 anos. 500 anos. Livre, independente, não tem 200 ainda. Ainda não tem 200.
tem 189, 88, nem sei. Só fazer as contas e me contar depois. Vai fazer 200 ainda em 2022. Então, você tem uma noção que 430 anos é um tempo grande. Pastor, nesse tempo, quantos anos eles foram escravos? A Bíblia não fala. A Bíblia não diz se eles foram escravos os 430 anos. Eu não sei quantos anos foi, mas eles foram escravos muitos anos. Isso você pode ter certeza. Durante muitos anos eles foram escravos, talvez aí séculos de escravidão. Então você sabe, o Brasil, nesses, vamos colocar aí 200 anos, porque na verdade os historiadores consideram que o Brasil começou mesmo com a vinda da família real portuguesa para cá. Você sabe disso, que foi em 1808. Ou seja, tem 200 anos que oficialmente o Brasil começou como civilização. Passou a ter uma cultura, ter jornal, ter banco, ter uma vida urbana, essa coisa toda. 200 anos. Em 200 anos nós moldamos uma identidade, moldamos uma cultura, temos um jeito próprio de falar, nós temos comida peculiar, nós temos todo um jeito de ser. Em 200 anos. Agora imagina em 430 anos. Então já era uma nação que tinha o seu idioma, que tinha o seu jeito de ser, sua mentalidade. E isso tudo foi moldado debaixo de uma mentalidade de escravidão. Lembra disso? Você vai precisar disso depois lá na frente, quando formos estudar alguns aspectos do Êxodo. Você vai entender por que eles tiveram certos comportamentos. Porque foram 430 anos, provavelmente a maior parte deles em escravidão. O esboço. Muito bem. Compreender o esboço do livro é importante. Você tem um quadro na sua cabeça. Eu vejo da seguinte maneira. Todo pastor, toda pessoa que ensina a Bíblia, ele tem que ter um esboço na sua cabeça de cada livro da Bíblia. Ele tem que saber o tema, de que se trata em linhas gerais. Ninguém é obrigado a saber versículo por versículo. Mas você tem que saber em linhas gerais de que se trata. Afinal, você é pastor, seu trabalho é esse. Então você que está me vendo, você é aluno telepresencial, você também tem que sentir sobre si essa responsabilidade. Você é pastor, você é um homem do livro, você tem que entender esse livro. Tá bom? Você não tem que saber tudo, porque ninguém sabe tudo, evidentemente. Mas em linhas gerais você tem que saber. Então, nós vimos lá em Gênesis um esboço. Aqui em Êxodo também tem um esboço. Para facilitar, você pode fazer muitos tipos de esboço desse livro. Há muitas propostas de esboço. Uns mais detalhados, outros menos. Então eu coloquei aqui um esboço que é o mínimo do mínimo. Para você entender o livro em 3 palavras. Então, para você compreender o Êxodo, ele tem 3 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, é o povo de Israel no Egito. É o tempo que eles estiveram no Egito. Então nós dizemos, no Egito, vamos dizer assim. O que aconteceu lá? A opressão e o conflito com o faraó. O conflito quando vieram as 10 pragas, você vai saber. Então, do capítulo 1 ao 12, é contando essa história. Capítulo 12 é o divisor de águas, porque ali vai ter a Páscoa e a passagem depois. Depois do capítulo 12, verso 37, não precisa decorar o versículo. Do capítulo 12 até o 18, você tem a viagem do povo até o Monte Sinai. Essa viagem é importante porque ela tem uma série de paradas, uma série de eventos. Nós vamos ver depois que cada um desses eventos tem um significado espiritual que você deve saber, deve entender e ser edificado por ele. Então, do capítulo 1 ao 12 é o povo de Israel no Egito. Do 12 ao 18 é a viagem até o Monte Sinai. E do capítulo 18 ou 19, digamos assim, até o capítulo 40, que é o final do livro, é no Sinai. O que aconteceu lá no Monte Sinai? Eles ficam lá a maior parte do livro. O que vai acontecer no Monte Sinai? 2 coisas importantes. Deus vai dar a lei e eles vão construir o tabernáculo. Ok? Consegue decorar isso? Consegue? Vamos lá então. Quantas partes o livro? 3 partes. A primeira parte qual é? No Egito, capítulo 1 ao 12. O que acontece nesse capítulo 1 ao 12? Opressão e o conflito automaticamente com as pragas, você conhece a história. Segunda parte, qual que é? Do Egito até o Monte Sinai, a viagem deles. Qual o capítulo? 12 ao 18. E do capítulo 19 até o final, capítulo 40, eles estão aonde? No Sinai. Vão estar parados lá no Sinai. E quais são as 2 coisas importantes que acontecem lá? A lei e o tabernáculo. Essas 2 coisas. Não é complicado, não é difícil. Você já tem um quadro na sua cabeça do livro de Êxodo. Então, você
Quando você já lê Gênesis e Êxodo com esse entendimento, isso já vai te alargando. Você já tem um quadro na sua cabeça. Isso é, de fato, muito importante. Vamos começar, então, agora a compreender o livro como nós achamos que deve ser, pela revelação da palavra. Então, pega a sua Bíblia. Eu quero que você, aluno telepresencial, venha para a aula com sua Bíblia. Não vá para a aula sem Bíblia, tá bom? Você está habituado aqui nós projetarmos, às vezes, as referências. Eu vou evitar de fazer isso a partir de agora, para forçar você a ler na sua Bíblia, anotar na sua Bíblia também referências, fazer comentários. Isso tudo vai ser importante para o seu futuro depois, como pastor, como professor, tá bem? Então pegue a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 1. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Então, foram 70 pessoas que desceram com Jacó para o Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, em com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Eu falei para você que a maneira apropriada de você tomar o livro de Êxodo é compreendendo as alegorias, tipologias bíblicas. E a primeira tipologia que você tem que entender é que o Egito é um símbolo do mundo. O Egito é um símbolo do mundo. O que quer dizer com a palavra mundo aqui? Não é o mundo que se refere a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16, quando fala de mundo, está falando da humanidade, das pessoas. Então Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu filho. Mas ele chama de mundo também. O mundo que me refiro aqui é o mundo como João menciona lá em 1 João 2, 14 e 15. O que ele diz lá? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então existe um mundo caracterizado pelas pessoas. E tem um mundo que é esse sistema que nós vivemos. Essa mentalidade. Esse espírito que permeia todas as relações aí fora. É chamado de mundo. Nesse sentido, então, o Egito é um tipo do mundo. Agora, eu falei para você isso quando nós estudamos Gênesis, vou repetir. De acordo com a Bíblia, o mundo tem 3 aspectos. Por que é importante entender que o mundo tem 3 aspectos? Eu penso que certos conceitos precisam de ter uma definição ampla. Porque eles são muito grandes. Então, por exemplo, Jesus. Como é que uma biografia somente seria capaz de falar de Jesus? Precisou de 4. Uma coisa, o mundo. Para explicar o mundo, ele é tão amplo, tão grande, que você precisa de 3 alegorias bíblicas. Segundo a Bíblia, o mundo é representado por Babel, por Sodoma e pelo Egito. Mas cada um deles mostra um aspecto do mundo. O Egito fala do aspecto que é o gozo, o prazer do mundo. A diversão, não é? O suprimento do mundo. Aquilo que o mundo propicia. Esse é o Egito. Então, quando a Bíblia fala que Paulo, por exemplo, fala de um certo discípulo dele que amou o presente século. Ele é alguém que amou o gozo e o prazer do mundo. E voltou para as coisas do mundo.
Ok? Esse é o aspecto do Egito. O que é Sodoma? Sodoma é bem específico. É o aspecto do pecado. É o aspecto do quê? Da imoralidade, da promiscuidade, né, do sexo usado de maneira errada e desenfreada. Isso é Sodoma. E o terceiro é Babel. Babel representa qual aspecto do mundo? O aspecto da rebelião contra Deus. Mas não fique pensando que é uma rebelião no sentido de querer ser mal. É a rebelião no sentido de querer ser qualquer coisa sem precisar de Deus. Da completa independência de Deus. É por isso que você lá em Apocalipse, você não vai encontrar lá o Egito e Sodoma somente. Ainda que tem também essa expressão. Se você for ler Apocalipse capítulo 11, a Bíblia fala, por exemplo, da cidade que espiritualmente é Sodoma e Egito. Por que é Sodoma e Egito? Porque é um lugar de pecado, mas também é um lugar de quê? Diversão, lazer, dinheiro. Ok? Mas a Bíblia fala que a pior de todas é a chamada Grande Babilônia. Porque a Grande Babilônia é apenas Babel amplificado, aumentado. E o que é a Grande Babilônia? Vai ser um sistema que vai se levantar ainda, religioso provavelmente, que vai ser contra Deus. Mas não é no sentido de negar a Deus, não. É no sentido de não precisar dele. Qualquer coisa que o homem queira ser ou fazer sem precisar de Deus, isso é Babel. E você sabe, nós estamos vivendo isso já. As pessoas acham que podem ser boas sem precisar de Deus. Tem gente que acha que não precisa de religião, não precisa de buscar Deus para mudar as coisas. Basta apenas ele ter uma boa educação, porque eles acham que a educação resolve tudo. O que é educação para o mundo? É a tentativa de ser bom sem precisar da bondade de Deus dentro de nós. Isso é Babel. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas hoje eu quero falar apenas do Egito. Egito. Talvez eu vou tentar também colocar os outros juntos para você. Como é que os outros se interrelacionam? Bom, o Egito tipifica o mundo do prazer. Então, os que estão envolvidos no Egito, em primeiro lugar, eles estão envolvidos com isso. Com a questão do prazer. Não é uma questão de rebelião contra Deus, e nem é uma questão de pecado como é Sodoma. Mas é uma questão de quê? De estar ocupado em divertir, em ter lazer, em ter prazer e ganhar dinheiro. Esse é o espírito do mundo. É o Egito. É um lugar de dinheiro, lazer e diversão. Se você for olhar, vamos ser francos. Analisa comigo. Qual que é o aspecto do mundo que a igreja mais sofre? É o aspecto de Sodoma, da promiscuidade? Não é. Quando acontece de ter na igreja um pecado de escândalo, todo mundo cai o queixo, trata, a coisa é rapidamente resolvida, é ou não é? Na igreja tem rebelião contra Deus? Qual que é o aspecto do mundo que mais atrapalha a igreja? Dinheiro, lazer, diversão. É isso que atrapalha. Porque alguém vê nisso um problema? Alguém enxerga nisso dificuldade? Ninguém enxerga. Todo mundo acha, inclusive, que é um direito legítimo. Todo mundo tem que divertir. Eu tenho que divertir. Não é verdade? Mas só que essa é a maneira que o diabo tem de enredar você, de segurar você. Lá em Números, no capítulo 11, no verso 5, diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Que coisa! Isso, quem diria que isso é escravidão? Mas é. Quem diria que o homem lá no mundo é escravo disso? Mas é. O homem é escravo disso. Tenta tirar o desejo dele de ter, mesmo ele nem tem, mas o desejo de ter lazer. Vamos pensar uma situação aqui prática, muito comum nas igrejas evangélicas hoje. Você trabalha e você quer juntar dinheiro. E você junta dinheiro e você fala, não, vou comprar para mim uma casa de campo, um sítio. Isso ajuda você a servir a Deus ou não? Mas quem tem coragem de falar isso? Aí você vai lá e compra o seu sítio. Você compra o sítio. Se o pastor fala alguma coisa, ele é tido como legalista. Que é isso? Que absurdo, radicalidade. Tem o direito de ter. Tem mesmo. Esse é o problema do mundo. Não é uma questão de ser pecado. Sodoma é pecado.
Babel é rebelião. Mas Egito não. Egito não. Egito só é inimigo de Deus. Mas não é uma questão de ser pecado. Aí você pega e compra o seu sítiozinho. Aí você que domingo levantava cedo e ia para culto, agora você não pode ir para o culto mais domingo. Porque você tem que ir para o seu sítio. E se alguém fala para você, irmão, você tem que vir para o culto. O que você fala? Não, não posso, rapaz. Eu comprei um sítio. O negócio me custou 300, 500 mil reais. Eu tenho que usar esse sítio agora. Eu pergunto para você, ele usa porque ele quer ter lazer ou porque ele é escravo daquilo? É escravo. É escravo. Outro dia eu conversava com um irmão que comprou um jet ski. Um jet ski. Ele não mora na beira de um lago, ele não mora na beira de um rio, nem na praia. Mas comprou um jet ski. Se ele comprou um jet ski, ele tem que fazer o que agora nos finais de semana? Ele tem que procurar alguma represa, algum lago, algum rio, para andar de jet ski. O jet ski que custou 15, 20 mil reais, sei lá quanto que custou, ele tem que usar. Então, o jet ski não está lá para servi-lo. Ele vai virar um servo jet ski. Ele tem que usar. Senão ele tem que pagar o investimento que ele fez. Ele tem que ir lá usar. E aí ele pensa que ele é livre, mas na verdade ele é escravo. E o que é pior, não consegue servir a Deus com liberdade mais. Porque agora tem um concorrente sério. O concorrente agora é o jet ski. O jet ski é que tem que ser usado. Aí você fala isso para alguém, a pessoa fala, mas isso é muito extremismo. A igreja está partindo para os extremismos. Não, eu posso servir a Deus de qualquer jeito. Não tem esse negócio de dia santo. Eu posso servir a Deus qualquer dia. Tudo verdade. Me fala uma coisa, qual que é o outro dia que você serve a Deus se não for domingo? Eu sirvo a Deus fazendo tudo. Eu posso muito bem andar de jet ski e fazer para a glória de Deus. Mas poderia também deixar de andar de jet ski para a glória de Deus, não poderia? Poderia. Mas quantos deixam? Percebe a complicação? Por quê? Porque o Egito também é escravidão. Segunda coisa, Faraó é um tipo de Satanás. A Bíblia fala que os filhos de Israel ficaram, está no versículo 8 em diante, sob escravidão de Satanás. Escravidão. Lá em João 12:31, Jesus diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe será expulso. Satanás é o príncipe deste mundo. E ele escraviza os seus súditos. Efésios 2:2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, qual que é a base da escravidão de Faraó? Eu coloquei aqui uma fotozinha para você ter uma noção de como é que era o jeitão do Faraó naquela época. O Egito era o centro do mundo. Não vou falar isso depois com mais detalhes para você, mas o Egito era o lugar do suprimento, nunca se faltava nada. Era o lugar mais rico, mais culto, né, onde tinha tecnologia, e Faraó era o seu governante. Daí a Bíblia tomar tudo isso como símbolo de Satanás e do mundo de hoje. Existe uma sequência lógica na escravidão de Satanás. Qual que é a sequência lógica? Então, a base da escravidão é a necessidade de sobrevivência e de segurança. É isso que o diabo usa para escravizar as pessoas. Ele tem que ter segurança, ele tem que ter dinheiro para poder comer. Por causa da sobrevivência é que o diabo faz isso. Por isso Jesus disse, não ande ansioso pelo que você vai comer nem beber, para que o diabo não tenha ocasião de usar disso para escravizar você. Se você for analisar bem, você vai ver que muitos homens de Deus deixam de fazer obra de Deus por causa disso. Por causa do medo da segurança e da sobrevivência. Necessidade, vamos dizer assim. Medo de não ter. Então o povo de Israel foi conhecido por quê? Porque tinha fome. Tiveram medo de passar fome, de morrer, foram então para o Egito. Mas depois que a pessoa já tem essa segurança, e ela já tem aquilo que é básico para sobreviver, ela já tem isso aí ela passa a querer o que agora? Diversão e prazer. É sempre assim. Em primeiro lugar, eu vou ganhar o básico para eu viver. Depois que eu já tenho o básico, então agora eu vou tentar agora ter o quê? Prazer e diversão. Tudo que existe é em função de lazer, prazer e diversão. Você pode observar. É tudo em função disso. Tecnologia, tudo que o pessoal cria é para você poder ter essa sensação de diversão, de estar usufruindo a vida.
Você está entendendo a lógica? Primeiro momento, você precisa de segurança, sobrevivência. Uma vez que você tem, você passa a querer diversão, lazer. Depois que você tem diversão e lazer, você não vai estar contente ainda. O faraó vai estar te escravizando. Se você não der um breque aqui, ele vai te levar para onde agora? Para o pecado. Aí é a hora que o lazer não resolve mais. Você precisa de ter prazer. Você precisa de sentir os prazeres que o mundo vai dar. Então é a hora que vem Sodoma, é a hora que vem a droga, é a hora que vem o sexo promíscuo. Não é verdade? Por quê? Porque você precisa de ter isso. Mas aí, você vai sentir vazio depois disso. O homem sem Deus é vazio. Depois de ele ter o sexo ali, depois de usar a droga, ele sente um buraco na alma. Aí ele vai atrás do quê? Ele vai atrás de algum tipo de religião, de idolatria. Aí você fala, tá vendo, pastor? O mundo tem fome de Deus. Tá vendo tanto que o mundo procura religião? Não se iluda. O mundo é inimigo de Deus. Não se iluda pensando que as pessoas que estão ali atrás de médiums, que estão atrás ali de gurus, que elas estão atrás do Deus verdadeiro. Não estão. Elas estão atrás de um ser que possa supri-las, que não seja Deus. Entendeu? Estava lendo esses dias uma historinha, uma piadinha na verdade, eu acho. Achei interessante o sentido da história. Diz que um cara foi escalar a montanha, e aí aconteceu um acidente, e ele caiu, arrebentou a corda, e ele ficou segurando na ponta do penhasco. E ele sozinho ali, sem ninguém a recorrer, ele gritou para Deus: tem alguém aí em cima que pode me ajudar? Ele gritou umas 3 vezes. Aí Deus respondeu para ele. Falou: tem. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu posso ajudar você. Apenas solta. Solta do penhasco que eu vou te segurar. Aí a história diz que ele parou um pouco e gritou de novo: mas tem mais alguém aí que pode me ajudar? O que significa isso? Alguém que me ajude do jeito que eu quero. E que não exija de mim esse tipo de fé. Entende? Alguém que não me faça cobrança. É isso que o mundo está dizendo hoje. Eles sabem que há um Deus lá. Mas qual que é a pergunta que os homens fazem hoje? Tem mais alguém que possa ajudar, que não seja Deus? Tem mais alguém? É por isso que é Babel. Compreenderam o que eu quis dizer? É por isso que é Babel. Né? Eu estava ontem conversando com um irmão, justamente a respeito da nossa aula telepresencial. Alguém me mandou uma pergunta, perguntando se os dias da criação podiam ser dias de 24 horas. Eu falei: olha, essa é uma pergunta, para mim ela é irrelevante, mas se para você ela é relevante, antes de responder ela, me responda o seguinte: havia uma árvore no Éden? No primeiro, havia um Éden? Havia. Havia uma árvore no Éden, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal? Havia. Deus proibiu de comê-la? Sim. Mas Adão comeu a si mesmo. Então ele pecou. Você crê que tudo isso é verdade? Crê que é verdade? Pois se você acha que o resto não é verdade, então isso também está comprometido. Se Deus mentiu no capítulo 1, então do capítulo 2 e 3 também é falso. Entende o que eu estou dizendo? Por que o mundo faz questão de dizer que o Éden é uma fantasia e que Adão e Eva é só um símbolo? Por que ele faz tanto dizer isso? Porque se o Éden não existiu, se Adão e Eva não existiu, então nunca teve árvore nenhuma e o homem nunca pecou. Então não tem pecado. Se não tem pecado, não precisa de Jesus. E se não precisa de Jesus, não precisa prestar conta para Deus nenhum. Então eu sou livre para fazer o que eu quiser. Percebe como é séria a questão da fé? Por isso que o mundo não pode aceitar as coisas de Deus. Porque aceitar uma coisa implica numa sequência, né? Se eu aceito isso, então eu tenho que aceitar também isso, isso e isso. Como eu não quero aceitar o pecado, então eu já vou rejeitar lá do começo. Deus não criou nada em 24 horas. Ora, para aquele que criou todas as coisas pela sua palavra, quanto tempo que ele precisa de criar? Quanto tempo que ele precisa para falar alguma coisa? Ora, se Deus pode criar falando, ele não precisa de uma era mesozoica, paleozoica, neolítica e paleolítica, ou sei lá o quê, para criar alguma coisa. Ele poderia criar no estalar de dedo. Portanto, quem discute isso, está querendo discutir outra coisa lá na frente. Essa é a mentalidade de Babel. Estão compreendendo? Estou complicando a sua cabeça? Ou estou ajudando você a entender a palavra de Deus? Tudo isso aqui é importante. Terceira coisa que é importante você entender. A escravidão no Egito. Ora,
Se o Egito é um símbolo do mundo, como nós falamos aqui, se ele é um tipo do mundo, se Faraó é um tipo de Satanás, então, meu querido, a vida no mundo é uma vida de escravidão. O que o diabo faz? Primeiro, no verso 10 diz que o diabo os tratou com astúcia. Olha o que diz. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso de vindo guerra, tará, tererê. Usou de astúcia. O alvo do diabo é sempre usar de astúcia para escravidar. O diabo nunca, as coisas do diabo nunca são explícitas. Eu não acredito nesse negócio de igreja, de satânica, essas coisas para mim, tudo isso é fantasia de algumas pessoas. O diabo não tem interesse nisso. O diabo, ele quer ficar oculto, escondido. Ele não quer ser explícito, porque ele quer enganar. Por que ele vai mostrar ele com cheiro de enxofre? Por que ele vai se mostrar como ele é, se ele é o pai da mentira? Então, a ideia é sempre de ser sutil, né? Para poder astutamente enganar o inimigo. Enganar o inimigo. Porque nós somos inimigos do diabo. O mundo percebe que é escravo? Não percebe. Eles acham que nós é que somos escravos. Nós é que, tadinho, morremos de vontade de ir lá nas diversões dele, de comer a comida deles, de brincar o que eles brincam, e divertir como eles divertem. Nós é que somos reprimidos, tadinho. Nós é que estamos mal demais. Olha o que a religião faz com você, te oprime. Você percebe que o discurso deles é esse? Mas mal percebem eles é que são escravos do diabo. Eles é que são escravos. Porque não comeram coisa melhor. Não provaram de nada melhor. Segunda coisa, primeiro, ele tratou com astúcia. Segunda coisa, o texto diz que ele os fez servir com rigor. O mundo não tem descanso, irmãos. As pessoas do mundo não têm descanso, porque elas não têm satisfação em circunstância nenhuma. Não há satisfação no mundo. O ímpio, na verdade, é um bocado infeliz. Ainda que não assume isso. Mas não há satisfação. Por quê? Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. E depois que ele tem, sai de moda. E depois que ele compra, parece um modelo melhor. Entendeu? Sempre ele é pegado pelo pé. Ele nunca está dentro de nada. Quando ele acha que está alcançando algo, já apareceu outra. Ele está fora. É a sensação de estar sempre em débito. Sempre fora do padrão. Isso é escravidão lá de fora. Isso é o rigor que o mundo tem. Isso sem falar do rigor do trabalho. Quantos dias da semana o ímpio vive? Ele vive os 7 dias? Não, o ímpio vive sexta-feira à tarde. Entendeu? Sábado, que é o dia de viver, e domingo ele fica melancólico, lembrando que é segundo o outro dia. É ou não é? Essa é a verdade. Quer dizer, o cara não pode nem viver cada dia. Ele vive 1 ou 2 dias. E esse mesmo pouco, porque o que acontece na sexta-feira? Sexta-feira acabou a semana. Aí sábado ele tem que fazer algo, ele não sabe o quê. E aí não tem o que fazer. Ele tem que aproveitar, mas não tem nada para ele aproveitar. Aí ele sente que perdeu a vida. Qual que é o grande problema dos filmes de Hollywood? Observe para você ver isso. Então, Rubem tem 18 anos? 19 anos. Então você pega um filme de Hollywood, se o Rubem fosse uma pessoa do mundo e ficasse vendo filme de Hollywood dessa faixa de idade, não te dá uma sensação de que aquele povo tem uma vida para viver o tempo inteiro e você não tem tudo aquilo? É o tempo inteiro uma aventura, um negócio, uma história, um lugar para ir, uma coisa para provar, uma amizade, alguma coisa assim. E aí o jovem assiste aquele negócio, qual a sensação que ele tem? Não estou vivendo. Eu não tenho nada disso. Não usufruo nada disso. E aí ele acha que vai no cinema para divertir. Mas o que ele vai lá é para ser oprimido. Para tirar o restinho de satisfação que talvez ele tivesse. Isso é o rigor de Faraó. E por último, terceira coisa é que ele tornou amarga a vida do povo. No verso 14 diz isso. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Dura servidão. Dura cerviz. Então, querendo ou não, querido, todos os que estão no mundo vivem amargurados. Porque quanto mais tem, mais desejam. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Isso tudo é visível. Eu poderia gastar muito mais tempo falando disso para os irmãos. Não é meu propósito. Acho que o que eu estou falando aqui já é suficiente para isso.
As pessoas no mundo não têm descanso interior. Não tem descanso de alma. Sabe o que é bom de servir a Deus? É que você provou de coisa melhor. Eu acordo de manhã, eu nem sei que dia que é. Todo dia eu tenho que parar um pouco, ficar pensando, falar, mas que dia que é hoje? Hoje é domingo, é segunda? Para mim não faz diferença o dia da semana. Para mim não faz diferença. Por quê? Porque para mim todos os dias eu vou usufruir no Senhor. É para o Senhor, nem é para mim. Não é? E eu posso descansar a minha alma, porque Ele que é o meu descanso, porque Ele me dá a sensação de plenitude e satisfação. Mas no mundo não há isso. Não há isso. E olha, eu estou falando para você, você não pode me ouvir isso como sendo uma espécie de doutrina. Isso tem que ser a sua experiência. Você precisa de ter a sensação clara. O Egito é o mundo, Satanás é Faraó, e Faraó está escravizando aqueles que vivem lá. E o texto nos mostra como isso está acontecendo. Amém? Próxima aula a gente vai estar vendo com mais detalhes isso aqui e vendo também alguns princípios, até do crescimento da igreja presente aqui nesse começo do livro de Êxodo. Amém? Deus possa abençoar todos os irmãos.